Olá! Hoje a gente vai mergulhar em várias fontes recentes sobre a Hungria, principalmente do Daily News Hungary, todas ali do dia 18 de maio de 2025. Tem bastante coisa, sabe? Política interna pegando fogo, uns casos sociais que, nossa, chamam a atenção, economia, clima e até umas curiosidades de cultura e inovação. A ideia aqui é tentar ir um pouco além da manchete, né? Entender as conexões e o que realmente está pegando no cenário húngaro agora, com base nesse material que a gente recebeu. Ok, então vamos lá. Para começar, política. A figura do primeiro-ministro Orbán, claro, continua muito presente. Uma das fontes detalha a criação de um grupo novo, o tal Clube dos Lutadores, e é uma oposição bem forte à ideia da Ucrânia entrar na União Europeia. Ele chega a chamar de o maior perigo. Essa retórica sobre a Ucrânia, o que ela busca na prática, você acha? Mobilizar quem? Olha, parece uma estratégia bem pensada, sabe? Para mexer com duas coisas ao mesmo tempo. Preocupações econômicas, principalmente dos agricultores, e também a questão da segurança nacional. Ele pinta esse quadro de ameaça externa que viria de Bruxelas, dos Soros e agora, segundo ele, também da Ucrânia. É uma mistura potente para a base de apoio dele, né? Entendi. E não é só discurso, não. Tem o foco bem claro no espaço digital, já mirando as eleições de 2026. E aquela fala do ministro Laza, dizendo que os próximos 40 anos do país estão em jogo. Isso só reforça o peso que o governo está dando para essa visão toda. E enquanto o governo se organiza assim, por outro lado, a gente vê fotos de protestos em Budapeste, pessoal na rua, né? Sim, contra um projeto de lei que apelidaram de limpeza de primavera. Mas é curioso que, bom, pelo menos nas fontes que a gente tem, os detalhes dessa lei são meio escassos, né? Isso por si só já, sei lá, levanta umas questões sobre transparência, não acha? Exatamente. Essa falta de clareza pode acabar alimentando a desconfiança da oposição, né? E essa tensão social, ela aparece em outros casos bem preocupantes que os fontes trouxeram. Quais, por exemplo? Bom, tem a prisão de um norueguês em Budapeste, um tal de Dag André Brendjor. Ele, aparentemente inspirado no terrorista Breivik, foi acusado de planejar um ataque em massa e também de possuir pornografia infantil. Nossa. É pesado. E ele não fala húngaro, tem um histórico de violência lá na Noruega. No tribunal ele disse que os vídeos ameaçadores que ele fez são só, tipo, ficção criativa espontânea. Um caso que acende um alerta sobre extremismo que cruza fronteiras, né? Com certeza. E tem também aquela história horrível da Lila, uma jovem húngara de 15 anos, desaparecida desde 2023. Sim, essa é muito triste. Com alegações de abuso pelo próprio pai e por um ex-professor. E ainda tem suspeitas não confirmadas de que ela foi levada para a Suíça, talvez com o envolvimento da máfia albanesa. Criaram até uma fundação nova para tentar encontrar ela. São casos que mostram umas vulnerabilidades bem profundas ali. É verdade. Mas, apesar dessas notícias sociais bem pesadas, as fontes também trazem os sinais mais positivos na economia, sabia? Ah, é? O quê, por exemplo? Olha, a Hungria está quase lá para reconquistar o status de país livre da febre aftosa. Isso é importante para o agronegócio, né? Muito! Pode destravar as exportações de gado, de alimentos, talvez já no final de junho. É um alívio grande para o setor agrícola, que, aliás, recebeu compensações do governo por causa disso. Falando em notícias boas e talvez um pouco mais leves, parece que até a cerveja nos festivais vai ficar mais barata. Opa! Essa é uma boa notícia. É, as fontes indicam umas reduções de preço, com pintos começando em 7,90 forintes, que dá uns 2 euros em alguns eventos. Um respirozinho no bolso do pessoal. Pois é. E falando em coisa diferente, tem até sorvete de grilo lá no Lago Balaton. Sorvete de grilo? Como assim? É sério? Uma sorveteria, a Siripela, está oferecendo um sabor crocante feito com farinha de grilo, amêndoas, pasta de amendoim e chocolate. Uau! É uma aposta nessa onda de alimentos alternativos, né? Até porque a União Europeia aprovou o consumo de grilos. Mostra uma certa abertura para o novo, pelo menos na comida. Interessante. E essa ideia de inovação, de coisa nova, me lembrou de outro artigo que falava de inventores húngaros, alguns talvez menos famosos que o Rubik, né? Ah, sim. Tinha o David Schwartz, pioneiro do dirigível rígido. Isso.
E o Laszlo Biro, da caneta esferográfica que a gente usa todo dia. E o Joseph Galam, que foi super importante no Ford Modelo T, e até o Marcel Januzzi, que criou um dos primeiros disquetes lá nos anos 70. Uma história rica, né? Totalmente. E essa veia inventiva que a gente vê nesses exemplos históricos parece ser algo que o governo atual diz que quer incentivar na educação, né? Exato. Tem promessas de melhorar a situação financeira dos doutorandos, mais verba para programas de excelência, uma renda mínima garantida para pesquisadores que se destacam. A meta declarada é aumentar o número de pesquisadores no país. Mas aí, esse investimento em pesquisa não fica meio contraditório com a exclusão de programas europeus importantes como o Erasmus e o Horizon? As fontes falam que essa exclusão é injusta. Como é que isso se encaixa? Então, essa é uma tensão bem interessante de observar. Por um lado, o investimento interno busca fortalecer a capacidade nacional de pesquisa, né? Mas, por outro, ficar fora dessas redes europeias pode limitar a colaboração, a troca de conhecimento, que são super importantes para a ciência avançar. Parece uma escolha estratégica de priorizar, talvez, o controle nacional, mesmo que isso tenha um custo em termos de integração acadêmica com o resto do mundo. Entendi. Bom, e para fechar esse nosso panorama rápido, teve também notícia do clima, né? Sim, um alerta nacional para ventos fortes, tempestades, uma frente fria chegando. Que derrubou bastante a temperatura, né? Até abaixo de zero em alguns lugares, com recorde de frio para a data lá no Nordeste. Exato, um lembrete das forças da natureza também. Então tá. Juntando todas essas peças aí, que retrato que emerge da Hungria hoje, a partir dessas fontes? Para mim, parece um país de muitos contrastes. Um discurso político muito forte, focado na soberania, em ameaças externas, convivendo com desafios sociais bem sérios, mas, ao mesmo tempo, uma busca por recuperação econômica, incentivo à inovação e essas peculiaridades culturais, tipo o sorvete de grilo. Concordo totalmente. É um cenário complexo, sem dúvida. Você tem essa tensão clara entre a retórica nacionalista, né, e a necessidade prática de se conectar com o mundo, seja na economia, com a questão da febre aftosa, seja na ciência, com o esforço para formar mais pesquisadores. E a vida cotidiana segue, né, com festivais, com novidades boas ou inusitadas. Fica então a reflexão, né? Como que a Hungria, hoje em dia, busca equilibrar essa ênfase tão grande na identidade nacional, na defesa dos seus valores, que a gente vê forte na política, com as demandas que parecem inevitáveis de integração, de inovação, de adaptação a um mundo cada vez mais conectado. É uma questão para se pensar.